Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu quero tratar um tema interessante que muitas pessoas têm dúvidas sobre o que é e talvez nem saibam o que é sobre a transubstanciação. Você já ouviu falar o que é transubstanciação? Já ouviu falar sobre isso? Mas antes de tudo eu quero pedir que, por favor, se for o caso, se você tiver interesse em saber mais da Palavra de Deus, se inscreva no canal. Se você está assistindo pelo YouTube, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações e deixe seu comentário, tá bom? Vai ser muito bem-vindo. Se estiver assistindo pelo Facebook, curta e comente, vai ser muito interessante, ok? Então, transubstanciação é uma doutrina da Igreja Católica que ensina o seguinte, que no momento da Eucaristia, que é quando as pessoas tomam a hóstia, né, e colocam na boca, nesse momento aquela hóstia se transforma literalmente no corpo e no sangue de Jesus. E não é uma figuração, tá? Não é no sentido figurado. Eles creem literalmente, realmente, que aquela hóstia se transforma na carne e no sangue de Jesus. Essa é a famosa e a chamada transubstanciação. E eles usam como base bíblica, né, o relato da última ceia de Jesus, antes da crucificação, o relato da última ceia, que a gente pode encontrar também em Lucas, no capítulo 22, nos versos 19 e 20. Vamos dar uma olhada para a gente ver como é. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Então, eles usam esse texto e os textos paralelos dos outros evangelhos para justificar de que no momento da ceia, da última ceia, Jesus transformou aquele pão e o suco da uva em sangue realmente dele e a carne. Mas se a gente for ter como literal essa passagem, a gente tem vários problemas na Bíblia. Por quê? Porque a base doutrinária dos discípulos, ou seja, o que eles conheciam sobre Deus, era o Antigo Testamento, né? E no Antigo Testamento a gente tem coisas muito fortes acerca do consumo de sangue e de carne. A gente pode ver também em Levítico 17 o que Deus fala a respeito do consumo de sangue. Vamos dar uma olhada no que tem lá. Capítulo 17, versos 10 em diante. Vamos dar uma olhada. Qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre vós que comer algum sangue, contra ele me voltarei e o eliminarei do seu povo. Porque a vida da carne está no sangue. Eu vou-lo tenho dado sobre o altar para fazer expiação pela vossa alma. Porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Portanto, tenho dito aos filhos de Israel: nenhuma alma entre vós comerá sangue, nem o estrangeiro que peregrina entre vós o comerá. Qualquer homem dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre vós, que caçar animal ou ave que se come, derramará o seu sangue e o cobrirá com pó. Portanto, a vida de toda a carne é o seu sangue. Por isso tenho dito aos filhos de Israel: não comereis o sangue de nenhuma carne, porque a vida de toda a carne é o seu sangue. Qualquer que comer será eliminado. Então veja quão forte Deus foi nesse relato bíblico aqui, né? Ele falou que a pessoa que comesse carne, seja ele do próprio povo de Israel ou estrangeiro, ele seria eliminado do meio do povo. Veja só. Aí você vê, né, os discípulos tendo isso como base no Antigo Testamento, né? Aí no momento da ceia, Jesus simplesmente diz: ó pessoal, esse aqui é o meu sangue, vocês vão comer o meu sangue. Veja só que incoerência, não é verdade? Jesus estaria sendo oposto ao que o próprio Pai falou no Antigo Testamento, né? E que inclusive vale até para os nossos dias. Então não tem cabimento desse texto ser literal, tá bom? A gente também tem outro texto afirmando que no Novo Testamento esse ensinamento continua válido, que não deve, inclusive nos nossos dias também, nós não devemos comer sangue, certo? A gente pode ver isso no capítulo 15 de Atos, que ali está o Concílio de Jerusalém. O Concílio de Jerusalém foi, digamos assim, a primeira reunião administrativa da igreja, certo? Para tratar alguns pontos que estavam em divergência. Que pontos eram esses? Um dos pontos era a circuncisão, porque nos tempos do Antigo Testamento, na Antiga Aliança, para fazer parte do povo de Deus, os homens tinham que ser circuncidados. Esse era o símbolo de que eles faziam parte do povo de Deus. E após a morte de Cristo, algumas pessoas, alguns cristãos, né, ainda queriam manter esse rito. Mas Paulo sabia de que isso se tratava da Antiga Aliança, de que Jesus já teria abolido isso, não precisava mais ninguém ser circuncidado.
apenas aceitar a Cristo. Então alguns discípulos queriam que as pessoas fossem circuncidadas e Paulo dizia que não precisava. Então houve essa reunião, digamos assim. E a gente pode ver no capítulo 15 o que foi decidido que os cristãos precisavam fazer inicialmente para se tornarem cristãos. A gente pode ver isso nos versos 28 e 29. Vamos dar uma olhada lá. Verso 28. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além dessas coisas essenciais, que vos abstenhai das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas fareis bem se vos guardares. Saúde. Então a gente vê aqui claramente que o consumo de sangue continua proibido no Novo Testamento também. Agora você imagina os discípulos disserem não comam sangue para as pessoas que queriam ser cristãs. Não comam sangue, tá bom? Aí quando chegasse na ceia, na Santa Ceia, esses mesmos discípulos que proibiram dar sangue para as pessoas beberem. Você imagina a contradição, na verdade não faz sentido. Então a gente pode ver que na última ceia que Jesus realizou, ele não transformou literalmente o pão e o suco da uva em carne e sangue, certo? Seria uma aberração à luz da Bíblia. Ele simbolizou, ou seja, o pão e o suco da uva simbolizavam o corpo e o sangue de Jesus. O corpo que foi entregue como oferta pelo nosso pecado, no nosso lugar, e o sangue que foi derramado na cruz. Simbolizavam a carne e o sangue de Jesus, e não que se transformaram literalmente. Conseguiram compreender agora? Mas aí vocês podem dizer, não, mas tem tantos relatos de pessoas que foram comungar, que foram receber a Eucaristia, que aquilo se transformou realmente em sangue e em carne. Realmente tem esses relatos na internet e realmente aconteceu. Mas e aí? E aí eu tenho que dizer uma coisa a vocês muito importante, que a gente tem que sempre lembrar. Milagre não é prova do agir de Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz que as forças do mal também podem fazer milagres. Exatamente, a Bíblia diz que não só Deus que faz milagres. Satanás e os seus anjos conseguem fazer coisas miraculosas, conseguem fazer milagres. Então, por isso que milagre, a gente não pode dizer que aquele milagre é Deus agindo. Por quê? Porque Satanás e seus anjos também conseguem fazer milagres. Mas e aí? Como a gente vai saber se um milagre que a gente vê é de fato Deus ou é os anjos de Satanás fazendo isso? Unicamente pela Bíblia Sagrada. Certo? A Bíblia que tem que nortear a nossa fé, nortear a nossa vida e nortear também os eventos que acontecem. É pela Bíblia que a gente tem que analisar as coisas e saber se é uma coisa de fato de Deus, que estará a favor da Bíblia, ou se foi o inimigo de Deus que fez, estará contra a Bíblia. E às vezes até a favor da Bíblia, sabia? É muito complicado a gente ver isso. Por isso que a gente tem que ter alicerçado a Bíblia na nossa vida. Por que Satanás faz milagres? Para ele endossar, para fortalecer as mentiras que ele criou, as mentiras doutrinárias que ele criou. Então, para ele fortalecer isso, para enaltecer a mentira, para garantir a mentira, ele faz milagres. Então, a gente tem que ter sempre na cabeça que milagre não é sinal, não é prova de que é o agir de Deus. A gente tem que analisar pela Bíblia. Então, se uma coisa não está de acordo com a Bíblia, ela não pode ser de Deus. Ela só pode ser coisas provindas do lado maligno, do outro lado da força, né? Então, é assim que a gente tem que analisar as coisas, à luz da Bíblia. Então, você que pode ser católico que estiver assistindo esse vídeo, talvez você nem saiba o que é, não soubesse o que é transubstanciação, mas é isso. É uma doutrina católica que ensina que no momento da Eucaristia, a hóstia se transforma em sangue e em carne de Jesus. Mas você viu que à luz da Bíblia, isso é uma aberração teológica. Na verdade, seria muito estranho Jesus mandar os discípulos comerem sangue se todo o Antigo Testamento e também o Novo Testamento dizem que é proibido o consumo de sangue. Na verdade, então seria uma aberração teológica. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenham aumentado o conhecimento da Bíblia de vocês e principalmente tenham estimulado vocês a lerem a Bíblia Sagrada, porque é o nosso único porto seguro. É onde a gente pode nortear os acontecimentos e saber se eles provêm de Deus ou não. A gente não pode analisar se uma coisa provém de Deus pelo que a gente vê, pelo que a gente ouve, pelo que a gente sente. Nada disso significa o agir de Deus. E sim, tudo que está baseado na Bíblia, tá ok? Então fiquem com Deus, que Deus os abençoe e até um próximo vídeo, pessoal. Valeu!